Olá, meus queridos amigos, vamos fazer aqui um resumão geral da lição número 2 de Daniel. Na verdade, é um resumo extraído da própria lição da Escola Sabatina. Vamos apenas fazer uma breve leitura dos temas expostos. Eu me chamo Osvani Costa e Silva, aqui do canal O Grande Conflito, ou antigo Sábado Maranata, e estamos aqui para auxiliar no estudo da Escola Sabatina. Bem, a lição dessa semana é o resumo da lição número 2 de Jerusalém a Babilônia. Como introdução, temos que Daniel, capítulo 1, prepara o cenário para o que se desenrola ao longo do livro e apresenta seus principais temas. Deus surge como o personagem principal, exercendo domínio sobre reis, reinos, bem como ajudando seu povo fiel na sua experiência de vida na terra estrangeira. Entre a multidão de cativos, 4 jovens dominam com inigualável sabedoria as complexidades da corte babilônica, enquanto se comprometem de todo o coração a permanecer fiéis ao Deus de seus pais. Temos 3 pontos de destaque da lição. O primeiro é o contexto de Daniel. Mas, mesmo em meio a um evento tão trágico quanto o exílio, Deus estava no controle. O cativeiro não ocorreu como um incidente inesperado, desencadeado pelo poder de Babilônia, mas pela execução do mais severo juízo divino que por muito tempo havia sido anunciado sobre um povo impenitente, os israelitas. O tema 2 fala da educação de Daniel. Enquanto passavam pelo processo educacional, Daniel e seus companheiros decidiram resistir à doutrinação do império. É mostrado que, embora as aparências externas indicassem que Deus havia perdido a batalha para as divindades pagãs, esses jovens permaneceram fiéis e agiram de acordo com a palavra de Deus. Outro tema da lição, o 3, fala da sabedoria de Daniel. Um aspecto importante que caracterizou Daniel e seus companheiros foi a sabedoria deles. Essa característica se refere a algo mais do que sabedoria ou conhecimento intelectual. Indica uma capacidade divinamente concedida de ver a vida a partir da perspectiva divina. Nós vamos desenvolver esses 3 temas aqui. Antes, há uma aplicação para a vida. Vamos ler. Embora a vida possa ser marcada por circunstâncias difíceis e inexplicáveis, o Deus a quem servimos tem todas as coisas sob controle e pode transformar o mal em bem. Nossa vida no mundo, que consiste nas nossas ideias e convicções individuais, as quais caracterizam nossa percepção de Deus e da realidade em geral, é uma ferramenta muito importante para nos ajudar a direcionar nosso caminho na vida. Permitamos, então, que as Escrituras sejam a fonte e o fundamento de nossa cosmovisão, como foi para Daniel. Vamos então, amados, aqui ao comentário de cada um dos tópicos da lição. Primeiro, o contexto de Daniel. O exílio não aconteceu como um incidente inesperado, desencadeado pelo poder de Babilônia, ou por uma decisão aleatória do Senhor. Vários profetas já haviam advertido o povo de Deus de que, a menos que se arrependessem de seus pecados e voltassem a ser fiéis à aliança, seriam punidos pelos exércitos inimigos que destruiriam o templo e os levariam cativos para uma terra estrangeira. O profeta Jeremias, que profetizou naqueles tempos, também exortou as autoridades do reino de Judá a se entregarem à Babilônia, porque essa era a vontade de Deus. Assim, depois de muitas advertências desprezadas, Nabucodonosor subiu a Jerusalém e submeteu Judá ao controle do Império Babilônico. Para entender a experiência de Daniel e seus amigos, precisamos ter em mente que o exílio foi uma deportação em massa de uma população de sua terra natal, com o objetivo de destruir sua identidade e facilitar o controle pelo poder dominante. Esse tipo de deportação tinha geralmente como alvo as classes mais altas, os nobres, os líderes e os pensadores. Somente os pobres eram autorizados a permanecer na terra natal, a qual muitas vezes era devastada pela guerra. Tal estratégia política e militar era amplamente praticada no mundo antigo pelos assírios e pelos babilônios. Em 722 a.C., os assírios destruíram o norte de Israel e deportaram grande parte de sua população para outras partes do império. Judá não prestou atenção ao que aconteceu ao seu vizinho e encontrou o mesmo destino nas mãos dos babilônios. A Bíblia registra 3 importantes incursões e deportações babilônicas contra Judá.
A primeira aconteceu em 605 a.C., quando Nabucodonosor, depois de derrotar os egípcios em Carquemes, marchou contra Judá. Ele levou alguns cativos para a Babilônia, entre os quais estavam Daniel e seus 3 amigos. Em 597 a.C., devido às manobras políticas de Jeoaquim, que insistiu numa aliança política com o Egito, Nabucodonosor invadiu Judá pela segunda vez e deportou outra parte da população. Entre os deportados estavam o profeta Ezequiel e o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, que havia morrido pouco antes da invasão. Nabucodonosor estabeleceu Zedequias, o tio de Joaquim, sobre o trono, esperando assegurar sua lealdade à Babilônia. Mas, apesar das contínuas advertências de Jeremias, o novo rei persistiu em buscar ajuda egípcia para resistir ao domínio babilônico. Finalmente, então, Nabucodonosor perdeu a paciência em 586 a.C., marchou contra Judá. Dessa vez, os babilônicos destruíram Jerusalém, destruíram o templo e deportaram outra parte da população para a Babilônia. Vamos agora ao ponto número 2, a educação de Daniel. Queridos, seria útil estudarmos um pouco sobre o sistema educacional babilônico. Esse conhecimento nos dá uma ideia sobre os tipos de assuntos os quais os cativos hebreus foram expostos e que tipo de cosmovisão eles enfrentaram. O primeiro estágio da educação babilônica envolvia o aprendizado de 2 principais línguas comuns aos babilônios: o aramaico, que estava se tornando uma língua internacional na época, e o acadiano, que era a linguagem literária usada para comunicar as tradições religiosas e culturais do império. O acadiano exigia o domínio de um complexo sistema de escrita cuneiforme com centenas de caracteres. Nessa primeira etapa, os alunos estudavam textos com relatos de histórias as quais os jovens nativos da Babilônia conheciam desde a infância, como as lendas de Gilgamesh, Sargon e Naram-Sin. No segundo estágio, os estudantes eram apresentados a muitos outros textos, os quais tinham como objetivo aprimorar suas habilidades literárias e ajudá-los a desenvolver uma cosmovisão babilônica. Certo autor assim descreveu esse segundo estágio. Abre aspas. Havia 2 propósitos nesse estágio: ocupar a mente do estudante com a ideologia teológica e política presente na capital e prepará-lo para um programa de aprendizado como um júnior, asipo, uma posição que, segundo o que sabemos a partir dos cólofons, que eram anotações encontradas no fim dos manuscritos antigos com informações sobre sua produção, era ocupada por muitos escribas aprendizes. No que se refere à exposição à literatura, a narração de histórias que caracterizava a primeira fase dava lugar a assuntos mais importantes, como a implantação mental de uma cosmovisão e o aprendizado de conhecimentos práticos. Fecha aspas. Não sabemos os detalhes do currículo específico atribuído a Daniel e seus amigos, mas a descrição mencionada anteriormente oferece uma ideia de como a educação era conduzida em Babilônia naquela época. O programa acadêmico imposto a Daniel e seus companheiros pode ter sido tão exigente quanto o que foi descrito aqui, mas eles se destacaram em toda a sabedoria e conhecimento promovidos na Universidade de Babilônia. Finalmente vamos ao tema número 3, aqui exposto, que é a sabedoria de Daniel. Um aspecto importante do caráter de Daniel e seus companheiros era a sabedoria deles. Enquanto Daniel tentava contornar os desafios da doutrinação babilônica, e especialmente no que diz respeito à alimentação, ele agia com tato, sabedoria excepcionais, a fim de evitar comer do que era servido à mesa do rei. Posteriormente, Daniel e seus companheiros foram achados 10 vezes mais sábios do que todos os outros sábios de Babilônia. No final do livro de Daniel encontramos uma referência àqueles que possuem discernimento e também aos sábios, que seriam perseguidos pelas forças do mal e que finalmente sairiam vitoriosos. Daniel 11, 33, 35 e Daniel 12, 3. Mas para melhor apreciar o tema da sabedoria em Daniel, seria apropriado examinar como esse assunto é tratado em outras partes da Bíblia. Um dos temas bíblicos mais fascinantes é o conceito de sabedoria. Existem até mesmo algumas partes significativas das Escrituras que são chamados de literatura de sabedoria. Jó, Provérbios e Eclesiastes, juntamente com o Cântico dos Cânticos e vários salmos, são considerados textos de sabedoria. Eles enfatizam a obediência à lei de Deus, que geralmente resulta em um viver saudável. Deus é o Criador que estabelece as leis que governam o universo e a sociedade.
Portanto, os que observam as leis de Deus têm mais probabilidade de estar cercados pelas bênçãos divinas. O livro de Jó mostra que há exceções a essa regra. No entanto, a exceção finalmente comprova a regra, porque, no fim, Jó recebeu de volta sua vida próspera e feliz. Daniel é retratado como um homem sábio, não porque tinha dominado as complexidades da língua e literatura dos babilônios. Em vez disso, pode-se dizer que ele era sábio porque era leal ao seu Senhor. Foi por causa de suas convicções teológicas que o servo de Deus recusou o cardápio real e optou por legumes e água com base na dieta estabelecida pelo Altíssimo na criação. Além disso, o profeta não recebeu sua sabedoria por meio de diligência e autodisciplina. Essa sabedoria foi concedida por Deus em reconhecimento da fé e confiança que Daniel demonstrava. Tal sabedoria excedeu a todas as complexidades do currículo universitário babilônico. Foi a sabedoria que capacitou o profeta a interpretar sonhos e entender o abrangente plano de Deus para a história humana. Bom, meus amados, vamos agora à aplicação para a vida. Temos aqui 3 perguntas básicas. Número 1. O livro de Daniel retrata o Senhor permitindo que uma nação estrangeira pisasse seu próprio povo e saqueasse seu próprio templo. O que podemos aprender sobre o caráter de Deus com base nesse evento? Pergunta 2. Como as circunstâncias de Daniel na corte babilônica se comparam às de José no Egito e às de Esther na Pérsia? Qual deles você acredita que enfrentou os maiores desafios? Se você pudesse escolher, no lugar de quem você gostaria de estar? Pergunta número 3. A lição desta semana abre a possibilidade para uma autoavaliação. Peça que os membros da classe reflitam sobre os seguintes exemplos. Se eu fosse Daniel ou um de seus amigos. A. O que eu pensaria sobre Deus se ele permitisse que um exército estrangeiro invadisse meu país, destruísse minha cultura e me levasse cativo para uma terra estrangeira? B. Como agiria se me oferecessem um cargo de destaque no governo, contanto que eu participasse das festas e dos alimentos e bebidas reais? C. É mais difícil ser obediente ao Senhor em sua própria terra, entre seu povo, ou entre estrangeiros em um país distante? D. De que maneira posso construir uma cosmovisão que me ofereça clareza para avaliar a cultura ao meu redor e evitar suas armadilhas? E quando enfrento desafios referentes à observância do sábado, à integridade nos negócios ou no trabalho, ou a respeito dos relacionamentos com amigos não cristãos ou não adventistas, entre outras situações, qual é a minha postura em comparação com a de Daniel? Bom, meus amigos, encerramos aqui então o resumão aqui da lição número 2. Eu espero ter ajudado. Você vai perceber que é bem caseiro mesmo, tem som de animais, de carros e etc. Mas pode ser um auxílio para você e que possa ser bem utilizado para engrandecimento do reino de Deus. Que Deus te abençoe, um abraço e até mais. Em nome de Jesus. Amém.